Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 28 de outubro de 2025. São 9 horas da manhã. Senhoras e senhores, já há alguns anos eclodiu um debate no meio acadêmico, mais especificamente dedicado à saúde mental e à saúde mental coletiva, sobre um fenômeno que parece que está acometendo não só a família Bolsonaro, mas também o bolsonarismo de forma geral. São dois termos, folie à million e folie à deux. São termos em francês que são usados para síndromes de loucura coletiva e de loucura entre pessoas de um grupo restrito, por exemplo, 2, 3, 4, 5 pessoas, um grupo pequeno, que é o que parece acontecer nesse momento na família, mas também entre a comunidade, que é bastante ampla no Brasil e que apoia o bolsonarismo. É um delírio coletivo que envolve a família e envolve também o bolsonarismo, que não conseguem aceitar, outros chamam de dissonância cognitiva, seja como for, eles não conseguem aceitar a realidade, essas pessoas não conseguem. Mas no caso do Jair Bolsonaro e de um filho dele, o Eduardo Bolsonaro, isso parece muito mais evidente. O Carlos Bolsonaro já foi diagnosticado, assim, diagnosticado entre aspas, né, com uma demência paranoide, aí, como é chamada, eu vou mostrar para você, mas o Eduardo Bolsonaro e o Jair Bolsonaro são os que parecem estar apresentando mais sintomas de demência claros, de não conseguirem aceitar a realidade nessa síndrome que se chama de folie à deux, delírio a dois, que é o que parece acometer pai e filho. Vamos assistir. Você que acompanha o Blog da Cidadania, eu venho pedir a sua ajuda. Este fim de ano está bastante difícil do ponto de vista de remuneração para poder financiar o trabalho aqui do Blog da Cidadania. Então, se você puder nos ajudar fazendo uma doação, se você considerar fazer essa doação, use o código Pix que está na tela, nos ajude para a gente poder fazer um canal melhor para você e nos manter para poder enfrentar essa guerra que vai ser a eleição de 2026. Conto com você. Eduardo Bolsonaro acionou a polícia nos Estados Unidos nesta sexta-feira após se sentir ameaçado. A informação foi revelada pela coluna Paulo Capelli aqui do Metrópolis. Eduardo disse ter visto 2 homens dentro de um carro preto parado na porta da casa dele, no estado do Texas. Segundo o parlamentar, a dupla usava óculos escuros, observava a casa e mexia no celular de forma estranha. O deputado conseguiu tirar uma foto do veículo e chegou a publicar nas redes sociais. Well, first of all, let me just say it's a great honor to be with the president of Brazil. It's a great country. It's a big, beautiful country. And I think they're doing well. I think they're doing very well from what I understand. And I think we should be able to make some pretty good deals for both countries. And I'm going to leave that a little bit to Jameson and Scott and Marco and different ways. Marco, less on the economic stuff. You could do it very well, but I don't think you'll have to. But I think we'll have. I think we'll be able to do some pretty good deals. We've been speaking, and I think we'll end up having a very good relationship. We always have had a good relationship. I think it'll continue. Aliados que visitaram Bolsonaro, atualmente em prisão domiciliar, disseram a Reuters que o viram lutando contra crises de tristeza, ataques de soluço e uma fixação no ministro Alexandre de Moraes. Nós temos que enfrentar os nossos problemas. Chega de frescura, de mimimi. Vamos ficar chorando até quando? Enxerga o próprio umbigo no espelho, meio paranoico, é perseguido por inimigos que ele criou até entre os aliados e é meio delirante, né? Vive numa realidade onde os fatos são coisas
teimosas. O Carlos Bolsonaro, o 02, filho do presidente Jair Bolsonaro, necessita urgentemente, mas urgentemente mesmo, de um tratamento psicológico, até psiquiátrico. Eu não estou exagerando aqui, pessoal. Os sinais que ele tem dado nos últimos tempos de bipolaridade, de síndrome paranoico, de síndrome paranoide, são as mais claras e nítidas. De modo que eu não vejo, eu particularmente, embora eu seja até criticado por alguns pela minha postura, mas eu não vejo com tanta dificuldade que um comportamento aberrante como o do presidente Bolsonaro seja classificável como patológico e seja identificado como transtorno de personalidade, talvez até não único, talvez até ele tenha um principal e outros transtornos associados. Como a paranoia coletiva funciona? 1. Projeção do mal. Os indivíduos projetam para fora de si as angústias e os sentimentos negativos que sentem, identificando-os em um grupo ou pessoa externa, como explica Jaimildo Vieira. 3. Efeito manada e disseminação. A paranoia se espalha rapidamente em um efeito manada, especialmente através de redes sociais. Quem somos nós para discutir com a ciência, não é? Mas é evidente que a possibilidade de haver algo de muito errado na mente dessa gente, e não é só do Bolsonaro, dos filhos dele, da família dele, mas e não só do entorno mais próximo dele, mas os seguidores em geral, eles transparecem uma histeria coletiva, um problema coletivo, como você ouviu aí, está muito bem tipificado pela ciência, e com esse último episódio do Lula se encontrando com o Trump e comemorando o fracasso da previsão dos bolsonaristas sobre Marco Rubio, o Eduardo Bolsonaro havia classificado como golaço a escolha de Rubio para dar andamento às negociações e disse que o Rubio ia destruir o Brasil. Falou em caças bombardeando o Brasil, caças F-35, F-36, sei lá que F são aqueles caças que atacaram o Irã, né? Mas seja como for, a situação do Eduardo Bolsonaro talvez atualmente seja a pior de todas. Há pouco tempo ele começou a ver coisas aí, viu um carro com postura incomum, as pessoas mexendo no celular de forma estranha. Ele não explicou o que é mexer no celular de forma estranha, né? Porque se estivessem usando o celular para filmar alguma coisa, ele diria, olha, estavam filmando com o celular. Não, forma estranha. O que é mexer no celular de forma estranha? Bom, o fato é que o Bolsonaro, que estava com a crise de soluços, ele agora está com uma depressão maior. Evidentemente, eu costumo dizer, como a grande, esmagadora maioria daqueles que estão presos. Ou você acha que tem alguém contente e que não está deprimido dentro de uma prisão, não é? Ele apresenta melhor aspecto físico. Na verdade, a gente o viu sorrindo, conversando com o Tarcísio na porta da prisão domiciliar dele, né, muito tranquilo. Mas o fato, minha amiga, meu amigo, é que a depressão dele é sinônimo de condizer com as condutas dele, as condutas externas, públicas dele. Ele se recuperou da crise aguda de soluço, que provocava inclusive vômitos. Era um problema de refluxo, problema estomacal. Eu mesmo chego a ter, às vezes, problema assim. Parei depois que eu comecei a fazer dieta, comer melhor, tal, né? Não comer coisas que possam fazer mal para o estômago. Às vezes a pessoa tem gastrite e tal. Bom, o fato é que, melhor no aspecto físico, de acordo com pessoas que o visitaram, o Bolsonaro piorou na questão psicológica. A proximidade do fim do processo no Supremo Tribunal Federal, quando então será definido onde ele cumprirá a pena, estaria abalando ainda mais o ex-mandatário, que em diversos momentos se emociona e chora. Pois é, tudo tem consequência nessa vida.
E agora, que tem até foto, ficou difícil pro Dudu Bolsonaro. A imprensa, as redes estão fazendo a festa, né? E aí essa charge é muito boa, né? O Eduardo Bolsonaro dizendo só pode ser estratégia de desejar o feliz aniversário para o Lula. Ninguém sabe o que vai sair da negociação entre Brasil e Estados Unidos, mas agora Lula já tem até foto dando aperto de mãos com Donald Trump para lá de sorridente. Basicamente, a vida de lobista nos States ficou mais difícil para o Dudu Bolsonaro. Há muito tempo vem se falando dos problemas da família Bolsonaro, né? Os problemas mentais da família Bolsonaro. A psicologia tem uma palavra para descrever Jair Bolsonaro: sociopata. Isso é o mínimo, né? Mas o sociopata não é um doente propriamente dito, né? Segundo outro psiquiatra chamado Guido Palomba, Jair Bolsonaro apresenta sinais de desvio de personalidade. Respeitado psiquiatra aponta traços de condutopata, pessoas ególatras, agressivas e que não apresentam arrependimento. É o caso do Bolsonaro, claramente. Psicanalistas veem Bolsonaro com atitude paranoica e onipotente diante da pandemia. Para especialistas, ele demonstrou narcisismo e lógica delirante em ações diante do coronavírus. Saúde mental de Bolsonaro, sempre voltando ao debate, da revista Cenarium diz: psicopata e doente. Há muito se especula se os traços de comportamento inconstante e ambíguo de Bolsonaro poderiam indicar algum transtorno de ordem mental. No programa Roda Viva, o governador de São Paulo voltou a levantar a hipótese, como já fizeram em entrevista à CNN. Psiquiatra propõe interdição de Bolsonaro por problemas mentais e suspeição do procurador-geral. Dr. Ednei Freitas, um dos mais renomados psiquiatras e psicanalistas do país, que é articulista da Tribuna da Internet, enviou para as comissões executivas do PDT, PSB e para deputados um diagnóstico de que o Bolsonaro era maluco, para resumir. Eduardo Bolsonaro, delírios de poder e o alerta sobre sua saúde mental. Por trás de toda a tragédia política há sempre um personagem caricato. No Brasil contemporâneo, esse papel parece ter sido assumido com entusiasmo por Eduardo Bolsonaro, também conhecido como Bananinha, apelido que resume com ironia o grau de seriedade com que boa parte da população enxerga sua atuação parlamentar e diplomática. Filho do Bolsonaro é a personificação de um populismo de extrema-direita. Enquanto ataca sistematicamente as instituições brasileiras, ele adota um tom dócil, bajulador e submisso diante de Trump. Sem base técnica ou preparo intelectual, ele faz tudo isso enfim, o diagnóstico aqui é de que o Eduardo Bolsonaro tem problemas psicológicos claros que ficam visíveis nesses vídeos que você assistiu, né? A postura dele diante da cena do Trump elogiando o Lula demonstra um sofrimento psicológico quase insuportável, né? O sujeito parece que está morrendo ao ver aquela cena de Trump elogiando Lula. E essa situação mental não afeta apenas a família Bolsonaro, mas também os seguidores. Veja que eles ficam tentando criar narrativas para se autoconsolar. Agora criaram um novo argumento para diminuir a importância do encontro entre Lula e Trump. O encontro entre Lula e Trump no final de semana levou o bolsonarismo a mais um ajuste na narrativa a respeito da relação entre Brasil e Estados Unidos. Depois de dizer que inicialmente a aproximação de Trump era uma armadilha para Lula e que a escolha do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, como negociador seria uma forma de dificultar as conversas, apoiadores do Eduardo Bolsonaro argumentam, após o encontro com Rubio e o chanceler Mauro Vieira, que o fato de não ter sido marcado nenhum avanço na nova reunião era sinal de que não havia avanço nas tratativas. Agora, os aliados passaram a se concentrar em um único aspecto:
as sanções contra autoridades do judiciário e do executivo, porque eles vão mudando a narrativa cada semana. Primeiro não ia conseguir conversar, depois o Marco Rubio ia conversar, mas o Marco Rubio ia fazer, dizer e acontecer. E agora, olha, nós erramos em tudo, mas as sanções Magnitsky continuam, e isso está na mesa de negociação. Bom, os sociopatas de colarinho branco estão aí e têm mentes muito perigosas. Quando o indivíduo muito sintomático é colocado em posição de poder e influencia seus sintomas, podem se propagar à população por meio de ligações emocionais, amplificando patologias pré-existentes e afetando até indivíduos previamente saudáveis. Você veja que existe dois termos na psiquiatria e na psicanálise, que é folie à deux e folie à million. O próprio nome diz, folie é um problema mental a dois ou a milhão, e a palavra fala por si. O loucura a dois, a folie à deux, é um fenômeno descrito na psiquiatria desde o século XVII e refere-se a sintomas delirantes compartilhados por duas pessoas, geralmente da mesma família ou próximas. Então, e folie à million, o próprio nome explica, é de um grande grupo de pessoas tendo esse tipo de problema, né? Outros chamam de dissonância cognitiva, de não conseguir se conformar com a realidade, então eles se refugiam numa narrativa que os console, que é o caso aí da a progressiva mudança de discurso nas redes, dos bolsonaristas nas redes. Agora, tem alguns diriam até que é muito mais interessante essa tese aqui. Nem paranoico, nem psicopata. Jair Bolsonaro é perverso. Psiquiatras chegaram a suspeitar de doença mental já antes de ele ser eleito, mas a classificação adequada é criminoso e a série de delitos não é pequena. Dizem o seguinte, olha, basicamente, dizem que ele não é louco nem nada, ele é egocêntrico e é também perverso, não é? Uma pessoa perversa e egocêntrica. Então, ele não tem pena dos outros, ele não tem empatia nenhuma. Mas quando ele se vê numa situação difícil, seja de saúde, seja de prisão, não é? Todo mundo se lembra dele dizendo, logo que assumiu, fez um discurso dizendo que o Lula ia apodrecer na cadeia, não é? Num processo que não tinha nem 1% das provas que há contra ele. O Lula foi colocado na cadeia e agora o Bolsonaro, o que se vê é ele desesperado, com pena de si mesmo. Ele tem empatia por si mesmo, o que não é empatia, lógico. Então, minha amiga, meu amigo, aí, seja o que for que ele tem, ele vai tratar ou na cadeia ou num manicômio judiciário. Ele e muitos da turma dele. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.